Efésios capítulo 2, versículo 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Te adoramos, todos os seus caminhos, te louvamos desde o dia que começamos a estar reunidos aqui com os irmãos. Louvamos pela palavra mais cedo, Senhor. Também te pedimos que tome a direção, ilumina também os olhos do nosso coração, Espírito Santo. Possamos entender aquilo que teu coração tem para falar conosco, Espírito Santo. Queremos te ouvir ainda mais, Senhor. É em nome de Jesus que oramos, ó Pai. Amém. Ontem nós falamos um pouco da obra da Trindade com respeito à nossa salvação, o significado mais primário dessa salvação, como a própria Trindade ela desenvolveu cada aspecto da salvação para que Deus pudesse ter a igreja, né? Porque a finalidade da Trindade se envolver para nossa salvação é porque Deus quer ter um povo para a glória dele. E Paulo inicia dizendo que, capítulo 1, como nós lemos ontem, versículo 3, ele diz que bendito é Deus, bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então Paulo emerge olhando para a pessoa do Pai, declarando que a primeira pessoa da Trindade é aquela que mostra que Ele tem nos abençoado. Só que às vezes o conceito que a igreja tem de bênção é coisas materiais, né? É aquilo que Deus pode dar, é aquilo que Deus pode fazer. E na verdade, quando Paulo diz que somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, Paulo vai declarar, como nós vimos ontem, como é esse desenrolar dessas bênçãos. Está nada relacionado ao que nós vamos receber nessa vida, não é casa, não é carro, não é família feliz. Paulo diz que na eternidade, se a gente pode usar esse termo, né? Na eternidade passada, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, e em amor nos predestinou para Ele, no grego a palavra, eu não gosto de usar a palavra adoção, o original grego é a palavra filiação, no versículo 5 de Efésios 1. Então Paulo mostra que o propósito eterno de Deus, Pai, é ter uma família de muitos irmãos semelhantes a Jesus Cristo. Tudo que Deus viu, tudo que Deus pensa, como nós vimos hoje, imagem e semelhança de Deus, nós passeamos, né, dentro da natureza de Deus, da essência de Deus, o caráter de Deus, os atributos de Deus, o ser de Deus. Irmão, foi um momento assim do pico Everest, né? Nós subimos muito alto, porque, na verdade, compreender a mente de Deus é algo assim supremo, irmãos. E quando Paulo diz
Paulo usa um termo que no grego é a palavra predestinação, é plorizo, é decidir de antemão. Mas tem um autor chamado Martin Lloyd Jones, que no comentário dele de Efésios, Lloyd Jones diz que a transliteração dessa palavra dentro desse plano eterno, ela tem uma qualificação muito mais bela. Porque o termo, na verdade, significa Deus viu o nosso horizonte. Você sabe o que é isso, irmãos? Deus nos viu, amém? Deus nos conheceu, Deus sabia quem nós éramos. Não existe surpresa para Deus. Nós vimos hoje, né? No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. Ou seja, nós vimos que antes de tudo existir, Ele era Deus, amém, irmãos? Então Deus não tem surpresa para Deus. Ele é o eu sou. E Paulo, ele diz que tudo isso Deus fez. Paulo, ele coloca, né, a eleição, a predestinação. Só que Paulo diz assim, ele nos predestina em amor. A grande verdade é que a nossa salvação, Jeremias diz que Deus, ele nos amou antes do universo ser criado, irmãos. Só que existem 3 expressões originais para amor. A primeira, os casais, eles têm isso, é o amor eros, no original grego. Então o amor que Paulo usa em Efésios 1:4 não é o amor eros, não é o amor que eu tenho pela Ellen, dos cônjuges, né? Esse é especial, é específico para casal. E o segundo é o que eu tenho aqui, ó. Entendeu? É o amor fileu, da onde você tem a transliteração para Filadelfos, ou Filadélfia, que tem um significado de amor entre os irmãos. Você ama os irmãos? Né? A coisa mais bela do amor é o fileu, é o amor entre os irmãos. Só que quando Paulo diz que Deus nos predestina em amor, ele não usa o termo grego nem eros, nem fileu. Ele usa a expressão ágape. Ágape, irmãos, no original grego significa o amor incondicional de Deus. Ou seja, não tínhamos nada para ser escolhidos, para Deus nos ver na eternidade, nos querer, nos desejar, Deus nos amar. Irmãos, nós vamos entrar nisso aqui nesse capítulo 2. É tudo por causa desse plano da cruz. Só que essa cruz, o fato da cruz, é que Efésios 1:7, que nós desenrolamos ontem, né, da pessoa de Cristo, ali Paulo diz que a redenção é no tempo. É chocante, né? Que Deus planeja na eternidade passada, no tempo ele envia o Filho para nos salvar. Gálatas 4:4 diz que na plenitude dos tempos, isso aqui é lindo. A palavra plenitude de Gálatas 4:4 tem um significado de pleroma no original, ou seja, houve um tempo em que as coisas, né? Eu pessoalmente sou dispensacionalista, não sei os irmãos, mas tem a milenista perdido por aqui. Mas eu acredito que Deus veio através de dispensações, mas especificamente 7 dispensações. E houve uma dispensação que Paulo diz que foi uma plenitude. Tudo foi preparado para o nascimento de Jesus. A política, o governo romano, as civilizações. Irmão, o nosso Deus é soberano. Deus decreta, Deus estabelece, Deus cria. Ele é Deus, amém, irmãos? É um mistério da Trindade que nós entendemos hoje que não é muito mistério. Ele quis se revelar. E a beleza disso é que Paulo diz que houve uma plenitude que se completou. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Que beleza, irmãos. E nós vimos os fatos da redenção. Olhando para Filipenses 1, nós vimos que essa redenção é uma obra divina. Fica tranquilo, não foi você que decidiu aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Claro, ontem nós falamos que Deus dá arrependimento. Romanos capítulo 2, versículo 4,
Paulo diz, não despreze a bondade de Deus, porque é ela que te conduz ao arrependimento, irmão. Um dos atributos de Deus é que Deus é bom, amém? E Deus é bom o tempo todo. 1 Pedro 2,2, Pedro diz assim, provai e vede. É atributo divino, que o Senhor é bom. Então, primeira coisa, Deus é bom por quê? Porque Ele começou a obra, nós vimos ontem em Filipenses 1,6. Aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la até o dia, em Filipenses 1,6 é com D maiúsculo. Fala do advento, parousia, vinda de Cristo. E Paulo diz que isso é obra de Deus. Ontem eu usei o exemplo para as criancinhas do significado dessa obra. Quando a gente vem pela Avenida Brasil, o que você vê? É uma obra que está lá há 20 anos, nunca termina o BRT. Tem sempre placa, estamos em obra. Então, na verdade, o verdadeiro significado dessa obra é que Deus está operando uma obra. Então, Paulo mostra que essa obra é uma obra divina. Só que Paulo nos convida a continuar essa obra, porque Deus inseriu essa obra, esse pensamento progressivo dessa salvação, quando ele fala em Filipenses 2,12, né? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Só que o versículo 13, o versículo 12, os estudiosos da Bíblia chamam de responsabilidade humana. Hoje nós vimos aqui Deus, essência de Deus, pessoa de Deus, o ser de Deus, o caráter de Deus. Mas a questão toda é que a responsabilidade de buscar Deus é sua, é minha. Deus é glorioso, Deus é maravilhoso, só que Deus se revelou, nós vimos hoje, né? Um texto muito lindo que desde muito jovem eu guardei no meu coração, é o texto que João 1,18, que o irmão usou aqui. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, irmãos, a gente não sabe o que é isso, que estava no seio do Pai, foi quem o revelou. A palavra revelar é tirar o véu. Existe um véu em todo o Antigo Testamento. Difícil, né? Nós vimos hoje que Moisés viu o Senhor face a face. Via ou não via? Que ele queria ver mais a presença do Senhor. Grande mistério, né, irmãos? Mas o sentido disso é que a responsabilidade humana de crescimento espiritual, salvação da alma, tomar a cruz, é nosso. Mas o versículo 13 de Filipenses 2, Paulo diz assim, porque é Deus quem opera em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Existe uma coisa no ser de Deus que é o seu bom prazer. Por isso que tudo que Deus criou, ele falava, pois que ele terminava, é muito bom, é bom. E nós também vimos o que o Espírito Santo está fazendo, essa pessoa linda da Trindade. O que ele está fazendo? O Pai escolhe, predestina, Ele ama, nos torna filhos de Deus. O Filho nos redime. Começou a obra. Ele desenvolve essa obra. Ele vai completar essa obra. Mas quem é o agente da salvação hoje na Terra? O Espírito Santo, irmãos. É interessante que, vou usar um adendo da palavra aqui, que eu não usei ontem. Ontem eu usei João capítulo 16, versículo 8 em diante. Mas existe uma passagem quando o Senhor encontrou com Nicodemos em João 3. Nicodemos, um religioso, Jesus encontra com ele à noite e Nicodemos chama ele de mestre. E o Senhor vai direto para uma conversa muito íntima. Nicodemos, importa nascer de novo. E Nicodemos fica ali super confuso. Senhor, será que eu vou ter que entrar no ventre materno para nascer de novo? O Senhor virou Nicodemos, não é disso que eu estou falando. Se eu estou te falando das coisas da terra, você não entende? Quanto mais se eu te falar das coisas dos céus, as coisas celestiais. Importa nascer de novo. Aí o Senhor vai explicar que o Espírito Santo tem uma função primordial em revelar a pessoa do Pai
em revelar a obra de redenção do Filho. Versículo 8 de João 3, ele diz assim: o vento sopra onde quer e você não sabe de onde vem, assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo de Deus. A palavra vento no original grego é pneuma. No hebraico lá de Gênesis 1, quando diz que o Espírito Santo pairava por sobre a face das águas, o termo ali para o Espírito é ruá no original hebraico. É vento. Tá vendo, irmão? Alguém pega vento? Você pega vento? A única louca aí que tentou estocar vento foi a Dilma. O resto, irmão, ninguém é louco de querer segurar o vento. Assim é o Espírito Santo, irmão. O Espírito está ventilando sobre a terra para encontrar aqueles que o Pai escolheu, que o Pai predestinou, que o Pai amou, que o Filho redimiu. Qual é a obra do Espírito Santo? É convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, diante disso, Paulo vai mostrar a quem Deus salva no texto que nós lemos aqui nessa tarde. Quem Deus salva? Aqui Paulo diz assim: Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Isso aqui é interessantíssimo, irmãos. Paulo está mostrando que toda essa obra do Pai, do Filho, do Espírito Santo, a Trindade, né? Que lindo, né, irmão? Estamos aqui olhando para a Trindade, o irmão está tocando o aspecto doutrinário e eu estou olhando mais para o aspecto experimental da salvação. É bom, né? Tem um ensinando o aspecto da doutrina, então ninguém vai sair daqui confuso. Nunca vamos ser unicista, nem modalista, nem ariano, nem triteísta, mas também nós vamos sair daqui crendo que o Espírito Santo é livre, amém? O Espírito Santo opera, o Espírito Santo move. Eu não sou pentecostal, mas acredito que o Espírito Santo opera, amém? O Espírito Santo está entre nós, está sobre nós, e o Espírito Santo também mora em nós. Então, Paulo aqui ele vai dizer, porque logo no finalzinho, Paulo vai nos levar a entender quem é o homem que foi salvo. Paulo diz que esse homem aqui, é interessante que Paulo usa a expressão, aqui diz assim, ele está morto. E ele diz que está morto em delitos e pecados. Essa palavra grega para delito é a palavra paraptoma, significa transgredir, escorregar ou cair, falar da queda. Teologicamente isso aqui é chamado da doutrina do pecado original. Você olha para o homem na rua e você fala assim, poxa, né, tão bom, os vizinhos, né, criam os filhos, eles estão envolvidos até com coisas da religião, entre aspas, vão à igreja. Eu conheci um que ele trabalhava em um segmento de aviação. Ele construiu 3 prédios. E ele parece que teve 7 ou 8 filhos. Eu nunca vi aquele homem brigar com os filhos. Eu nunca vi aquele homem bater nos filhos. Ele educou os filhos nos melhores colégios de São Gonçalo. Ele era aquela pessoa boa. Ele é esse homem aqui, de Romanos capítulo 3. Ele é justamente esse homem aqui. Mesmo um homem bom, ele está dentro dessa qualificação de Romanos 3, versículo 9 ao 18. Paulo aqui está tratando que todos os homens estão na condição de pecadores. Pode ser bom, pode ser agradável, pode ser estudioso, pode ser psicólogo, pode ser teólogo, pode ser biólogo, pode ter todas as logias. Como que Paulo entendeu a humanidade do primeiro século? Hoje parece que muitos segmentos cristãos, né, tapinha nas costas, não, você é bom. Tem até uma certa música, a gente não percebe, mas é uma música de engrandecimento para o homem. Você é bom, o Espírito se move em você. Tem uma seita que canta aqui assim, ela diz assim, um homem sou
O centro do universo sou. Não é. Vou te mostrar quem é o homem. O centro é esse ser que nós vimos hoje. Belo, soberano, eu sou, Elohim. Ele é o centro. Quem é o homem? O homem é esse aqui. Paulo vai concluir. Que se conclui temos nós qualquer vantagem? Não. De forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, Paulo vai encerrar, judeu, grego, estão de quê? Debaixo do pecado. Aí ele vai explicar como que é isso. Ele diz assim, ó, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O grego aqui, para se extraviaram e se desviaram, a um só se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Vai mostrar quem é o homem. Quando você vê aquele homem muito bem vestido, se ele não creu em Jesus como Senhor e Salvador, quando ele abre a boca, Paulo vai explicar quem é esse homem. A garganta deles é sepulcro, aberto com a língua, urge engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca agora. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés, o homem andando, o sapato da moda, né, muito bem vestido, pode estar lá de Hadley, de Nike. Como Paulo enxerga o homem sem Deus? Ele diz assim, os seus pés, ele diz assim, são velozes para derramar sangue. Fala de assassino. A essência do homem, tem uns até que usam a expressão, se pisar no meu calo, eu te mato. Já viu isso? É isso mesmo. A natureza do homem é assassina. Paulo continua, 16, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Por isso que há tanta guerra. Tantas guerras mundiais. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Olha o 23, 3:23. Vamos ler 3:23? Pois todos pecaram e carecem da glória. Irmão, para as crianças entenderem. Essa é a melhor parte que eu gosto das mensagens, é essa. Eu aprendi isso muito jovem. Eu gosto de... Todas as minhas mensagens têm isso. A natureza do gato... Qual é a natureza do gato? É canina? Já viu o gato fazer uau-uau? Né? Já viu o gato fazer uau-uau? Não. Tá vendo, jovens? Gato não faz uau-uau. Gato mia. A natureza do gato é felina. A natureza do cão. Ele late. Se gato miar, pode... Se cachorro miar, pode correr, irmão. Cachorro não mia. Cachorro late. Então vamos lá. Escolinha das crianças. Cachorro late. Gato pecador. Por isso que peca. Peca. Eu tenho umzinho lá, é pecadorzinho. Nunca ensinei Pedro a fazer pirraça. Pedro faz pirraça. Pedro bate pé. Irmãos, tá lá, tá no lar cristão. É filho da aliança, né? Mas filho de crente não é crentinho. Por isso ensina a criança no caminho em que deve andar, para que quando crescer não se desviar dele. Por isso que tem que ter mesmo. Eu estava observando ali, leitura da Bíblia. Deixa o menino aprender a palavra. Deixa o menino aprender louvores, irmão. Sabe por quê? A natureza do homem, Paulo encerra como versículo 9 de Romanos 3. Todos estão debaixo do pecado. Versículo 23 do capítulo 3 de Romanos. Todos pecaram. Então, esse homem de Efésios 2:1 é morto em 3 aspectos antes do Deus triuno salvá-lo. Ele é morto. Primeiro, ele é morto espiritualmente, ele é morto psicologicamente e ele vai morrer fisicamente. Por isso que você pode gritar com as pessoas, esbravejar com elas, sem terem Jesus como Salvador. Irmãos, não vai adiantar nada. O homem é morto espiritualmente.
morto mesmo. Quando o homem pecou em Gênesis 3, aquele espírito, o Atmani diz no homem espiritual, que o espírito do homem foi mortificado. O que é o espírito do homem? Consciência, comunhão, intuição. Foi mortificado, irmãos. Então, quando você olha aí na rua as pessoas andando sem Jesus como seu Salvador, são mortos-vivos. É o Walking Dead. É um bando de mortos, zumbi, criando seus filhos, levando para a escola, né? Às vezes não bebe cerveja, não fuma cigarro, é ético, é moral, mas Paulo diz que ele está morto. É morto mesmo. Segundo, ele é morto psicologicamente na alma. A mente, a vontade e a emoção do homem está arruinada. Por isso você pode insistir com ele. Larga esse vício, larga essa bebida, larga as drogas. Irmão, não vai acontecer nada. E no final, qual é o salário do pecado? Romanos 6, Paulo diz que o salário do pecado é a morte, morte física. Mas ontem nós vimos, né? Para nós cristãos, não temos mais morte espiritual, não temos mais morte psicológica e não vamos mais ficar na morte, porque o Senhor vai nos ressuscitar do túmulo. Na segunda vinda, nós vamos ser ressuscitados. Só que Paulo ele diz assim no versículo 2, os quais andávamos outrora segundo o curso deste mundo. Mundo aqui no grego é cosmos. O mundo parece belo, irmãos, colorido. Só que o cosmos aqui, ele é um ambiente que parece que a igreja passou a desejar o mundo. Ela é muito parecida com o mundo. Já viu? Tem certos locais de irmãos que é pintado de preto com luzinha colorida. Um irmão, a filhinha dele falou assim, papai, eu queria ir lá na reunião, lá em certo lugar. Aí a menininha, jovenzinha, o tamanho dela. Aí o irmão falou, irmão, minha filha, eu falei, vai. Irmão, qual é o problema? Eu estou pensando que era uma reunião de jovens. Aí disse que ele passou, o lugar era preto. Aí ele passou e falou, é aqui, papai. E tinha Ele falou, não é aqui não, minha filha. É boate. Ela falou, não, papai, é aqui. E tinha aquelas luzes. E tinha DJ. E tinha, ele entrou com ela, tinha cerveja sem álcool. Oh, Deus. Olha onde os irmãos foram parar, irmãos. Paulo diz que o mundo, ele diz assim, é um curso, e esse curso, Tiago, capítulo 4, versículo 4, ele diz assim, aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, irmãos. Tiago 4,4, aquele que se constitui amigo do mundo, ele se torna inimigo de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 12, Paulo diz, o que é o mundo? As pessoas falam assim, tropeçou, meu Deus! Eles não sabem quem é Deus. Eles não conhecem a Deus, eles não sabem o ser de Deus, os atributos. Irmãos, sabe por quê? Efésios 2,12, Paulo diz assim que não tendo esperança, olha isso aqui, e sem Deus no mundo, Deus não compactua com o cosmos, irmãos. Deus não está agindo livremente aonde os cachaceiros estão, aonde as prostitutas estão. Vocês entenderam, irmãos? O ambiente em que o homem está no mundo, caído no mundo. Só que Paulo vai mais longe, ele diz assim, segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é o príncipe da potestade do ar? É o diabo. Então, coloca aí, o homem está morto no mundo. Quem rege o mundo? O diabo. É interessante que Jesus diz em João 12:31 que o diabo, ele é o príncipe deste mundo, só que ele já foi expulso do mundo. Só que ele não sai do mundo, ele continua lá. Ele está operando. Ele está ali. Quem dá legalidade, nós estamos na época de legalidade. Começou na sexta-feira, legalidade para Satanás.
Sábado, legalidade para Satanás. Hoje, legalidade para Satanás. Segunda, legalidade para Satanás. Terça, legalidade para Satanás. E termina na quarta-feira de cinza. Morreu todo mundo. O que é cinza? Cinza é o fim de tudo, irmão. E olha como Paulo diz assim, que ele opera através dessas pessoas no mundo com um espírito de desobediência. Por isso que nas estradas, quem dirige... O que você vê nas estradas? Um monte de placa. 80 quilômetros, 40 quilômetros, pardal para lá, pardal. Sabe porque o homem é desobediente por natureza. O homem sem Deus... Eu estava com um irmão regenerado, nasceu de novo. A gente estava vindo de uma conferência que o irmão me levou. O irmão passou a 1000, aí a polícia rodoviária foi atrás. Primeira coisa que o policial viu, uma Bíblia em cima do... O policial era cristão. Ele falou, meu irmão, essa rodovia é 80 por hora, irmão. Você estava mais de 120. Você entendeu, irmão? Ele não é caído, ele não é morto espiritualmente, ele não é morto psicologicamente, ele não vai sofrer o dano da segunda morte, mas ele ainda estava nesse espírito desobediente. Então, o que mais você tem no mundo é filhos da desobediência. E agora, entre nós, não tem muitos irmãos? Muitos. Você fala com os irmãos, irmão, não entra nisso. Se você casar com essa fulana aí, você vai ver. Se você andar sem carteira de motorista, você vai ser preso. Irmãos, é seríssimo, irmão. Esse aqui é o diagnóstico de Paulo para o homem sem Deus. Mas olha o versículo de número 3, Paulo vai engrossar mais o negócio. Paulo diz assim no versículo 3, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, éramos por naturezas filhos da ira, como também os demais. Então existem 3 esferas de ação em que o homem sem Deus está, aonde a trindade de Deus vai ter que mover os céus e a terra para salvar o homem. Você está pensando que esse Deus que nós estudamos hoje aqui, é fácil largar a sua glória, o seu trono de louvor e adoração, porque o homem sem Deus está morto no mundo. O homem está debaixo do principado do diabo. O homem está na carne. A palavra grega para carne aqui não é essa aqui não. Isso aqui é o corpo dele. É o nosso corpo. A palavra grega é S-A-R-X, sarx. O que é a carne? A carne é aquela ação da sua natureza caída, humana. Romanos 7. Paulo diz assim, Romanos 7, 18 a 20, ele diz assim, e essa carne, perguntaram para Martin Lloyd Jones numa conferência puritana na Inglaterra, assim, ele terminou de ministrar, aí ele desceu do lugar onde ele ministrou, um irmão chegou e falou assim, Martim, eu ainda tenho uma guerra no meu interior. E ele estava falando em Romanos. Ele tinha falado de Romanos 6, a vida vitoriosa, morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo, ressuscitamos, está no comentário dele de Romanos, ressuscitamos com Cristo, estamos ascendidos com Cristo. Aí a irmã pulou, em vez de esperar o irmão entrar no capítulo 7, ela foi logo lendo, porque ela falou, não é possível, tem um monte de coisas em mim, que parece que me desqualifica como cristã, como mãe, como funcionária pública. Não é assim, irmão, eu sou assim, irmão. Parece que eu saio, vou deitar ali, eu falo, eu sou crente ou não sou? Aí a irmã falou assim, o irmão falou, eu sou cristão, não sou? Aí, por que Deus não tira isso? Aí Lloyd Jones falou assim para ela, irmã, se Deus tirar essa natureza que você tem, você vai bater no peito e vai falar, eu me salvei, eu venci, eu consegui, eu cheguei no céu. Se Deus tirar suas fraquezas, você vai começar a se gloriar. Por isso que Paulo orou 3 vezes. Senhor,
tira o espinho da minha carne. Né, irmão? Não é assim? Começa as lutas, sofrimento, às vezes não é pecado grosseiro. Situação com filho, desemprego, enfermidade. Você começa um desespero. Paulo, igual a gente, irmãos. Paulo orou 3 vezes, Senhor. O Senhor falou, Paulo, a minha graça te basta. Olha o paradoxo da vida cristã. É justamente esse aqui. É assim, a minha graça te basta. Paulo diz, tem um livrinho chamado Poder na Fraqueza, de J. Packer. Comprem, irmãos. É um livretinho de 100 páginas. Eu lutei, eu ficava lutando. Li o Atmani, não consegui vencer. Li Puritano, não consegui. Aí eu li um livretinho de J. Packer. A J. Packer mostra que o caráter da vida cristã é um paradoxo. Eu falei, é aqui que Deus vai me vencer, na minha fraqueza. Paulo diz assim, porque o seu poder se aperfeiçoa. Irmão, é quando você está ali morrendo, vomitando, vai cair. É ali que Deus está operando. É no ventre da baleia que Jonas declara o monergismo, a salvação. E o Deus cospe, bota para fora esse pecador. Aleluia. Irmão, é na fraqueza. J. Packer usa a expressão grega, poder ali no grego, que a gente não assume. A palavra poder é dynamis. É o quê? Dynamis. Transliterando para o português é dinamite. Na sua fraqueza tem uma bomba que explode. Quando você vai, um irmão falou assim para mim, ele estava indo para o local de reunião em São Gonçalo. Aí ele tinha uma filhinha moça muito bonita. E quando ele chegou no ponto do ônibus, um senhor idoso de mais de 70 anos aliciou a filha dele. E o irmão caiu na carne, na vontade da carne, nos pensamentos da carne, e não aguentou, pegou o rapaz. E o rapaz, quando caiu, ele falou, sou cristão. Aí ele falou, Fábio, eu me ajoelhei com ele e busquei força da onde não tinha. Aí ele falou, me lembrei daquilo que Paulo diz, o meu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu não sei como é isso, mas eu experimento todos os dias. Força na fraqueza. Tem noção, né, irmãos? Ficar 2 horas aqui, falar 3, 4 mensagens. A última vez que eu estive aqui, eu preguei 7 mensagens. Eu ia para o meio do mato e falava, Senhor, não tenho mais força. Aí chamei o presbitério daqui e falei, irmão, vai falar. Deus vai te dar. Eu falei, não aguento mais. É isso aqui que Deus faz para tirar o homem do mundo, do diabo e da carne. Como? Versículo 4. Paulo diz assim, mas Deus, aleluia, aqui irmãos, isso aqui é lindo. Paulo diz assim, ó, tá tudo acabado, o homem está caído, o homem está morto, o homem é depravado, o homem não tem força, o mundo consumiu, a carne o domina, a carne em 3 esferas, a carne mesmo, sax, natureza do homem, a carne dele move a vontade dele, move os pensamentos dele, o homem é totalmente carne. Mas Paulo diz assim, mas... Eu não sei de onde Paulo tira essas coisas. Paulo diz assim, mas Deus. Eu não vou explicar, que eu acho que amanhã nós vamos ter mais Deus, né? Então não vou explicar quem é Deus, senão mas eu vou falar só... Quem é Deus? Deus é esse aqui, vou falar só ele. Deus é o agente último da sua e da minha salvação. Paulo diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do amor com que nos amou. O que Paulo está dizendo? Paulo vai mostrar aqui 4 movimentos de Deus para nos salvar. Primeiro, Deus nos amou. 1 João diz assim, não que nós tenhamos um amado. Na minha juventude eu falava assim, Senhor, hoje eu te amei tão pouco. A Joana pegou lá. Eu falava, hoje eu não te amei.
Aí tinha um irmão que falava assim, é quando você não ama que ele te ama. Aleluia. Para de se medir, Falcão, o irmão falava. Aí ele me entregou os jovens da reunião para me cuidar. Aí eu falei, não sei falar não, fiz igual o Jeremias. Não sei falar, sou pesado de língua. Aí o irmão falou, Fábio, quando você abrir vai sair. Porque Deus te ama. Amém, irmão? Amém. Deus nos ama. Quando Paulo usa a expressão aqui, Deus nos amou, é amor incondicional. Você quer entender esse amor? Vai para Romanos 5. Amor incondicional, esse Romanos 5, é a doutrina da justificação pela fé e tudo que Deus faz para nos salvar através dessa justiça imputada. Que ele trata do acesso, da firmeza, da glória. Ele mostra os paradoxos. A glória, a tribulação, perseverança, experiência, esperança. Esperança não confunde. Espírito Santo derramado em nossos corações. Chega no versículo 8 em diante. Paulo vai dizer que não é você que se salvou. É que Deus te amou, Deus te quis. Deus te buscou, Deus foi ao seu encontro. Deus se moveu do céu para te encontrar. Paulo diz assim, mais de novo, mais. Mas, tá vendo? Vamos falar, mas. O negócio está no mais. Entendeu o mais de Efésios? 2:4, mais de Deus. Paulo diz assim, de novo, Paulo ele era o irmão, essa expressão, um superlativo, né? Mas. É um superlativo. Paulo disse, mas Deus... O que Deus faz? Deus prova o quê? O seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós muito bons, agradáveis, não, criando os filhos bem. O termo grego é amartia. Traduzi ontem, amartia. É errando o alvo sempre. Todas as vezes, irmãos. Errando o alvo sempre. Versículo 9. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Paulo diz assim, porque se nós... É assim que Deus te salvou, irmão. Pulando carnaval, bebendo cachaça, trocando de mulher, adulterando. É o termo aqui, nós quando éramos inimigos. Paulo diz assim, fomos reconciliados com Deus. Esse é o amor de Deus, eu estou falando, é atributo. Amanhã talvez o irmão fale um pouco, né? Isso é atributo de Deus. Deus ama. Deus é amor. Em Deus não há amor, entendeu? Em Deus não há amor. A essência, não vou falar, né? Que essa parte da teologia é para o irmão amanhã. Aqui está falando do ser de Deus. Paulo diz assim, Deus é amor e através da morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, ele diz assim, seremos salvos pela vida eterna. Aleluia, irmão. Aí Paulo conclui assim, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, agora, por intermédio de quem também recebemos o quê? Quando Deus chamou, Deus abriu o coração e falou assim, eu quero ser seu amigo, eu quero andar com você. Por isso que Abraão era chamado de quê? Amigo de Deus. Deus falava, né, face a face com Abraão. Tanto quando ele foi destruir Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis, o Deus triuno, né, numa teofania, ele se manifestou. A Trindade, você sabe o que a Trindade veio fazer? Veio comer e beber. Assam um cabrito, preparam uma especiaria. Não perceberam, mas Abraão falou, é Deus que está aí, irmão. Esse Deus é tremendo. Eu não sei não. De vez em quando eu percebo ele, eu sinto ele. Um irmão uma vez, estava John MacArthur, um pregador inglês, americano. John MacArthur estava ministrando uma conferência de pastores aí.
ele foi no banheiro. E quando ele entrou no banheiro, tinha um irmão lá. Aí quando o irmão olhou, era o John, ele falou, ô irmão John, ô John MacArthur. E John MacArthur tinha pregado sobre Deus. O ministério dele dá muita ênfase sobre a trindade, a soberania de Deus, a glória de Deus. Aí o irmão falou assim, John, o que você falou é verdade. Aí John falou, o que eu falei? Aí ele falou, sobre Deus. Eu encontrei Deus essa manhã. John, é mesmo? E como foi? Aí ele falou, eu estava me barbeando no espelho. João falou, Satanás. Quando Isaías viu Deus, ele falou, aparta de mim. Sou homem de impuros lábios, habito no meio de um povo que tem lábios impuros. E ele declarou a trindade, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele falou, quando Ezequiel viu o Senhor perto do rio Quebar, ele caiu por terra. Na ilha de Patmos, quando João viu Deus, ele caiu por terra, irmão. Deus não nos deixa de pé, amém, irmão? Se Deus te encontrar, você vai o quê? Vai se prostrar diante dele, vai glorificá-lo, vai exaltá-lo, vai magnificá-lo. Você vai declarar palavras de amor, você vai falar, Deus! Se lembra, numa experiência neotestamentária, depois que Jesus ressuscitou, ele entrou no barco, os discípulos não reconheceram o Senhor. E de repente Pedro sempre dava aquela pesada na porta, né? E de repente Pedro olhou e falou, é o mestre! Pedro ficou inteirão no barco, irmãos? Não. Pedro pulou no mar e falou, aparta de mim que eu sou pecador. Era o Senhor glorificado, irmãos. Então aqui quando Paulo diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do amor com que nos amou. Que amor é esse que ele nos amou? Como que Deus nos amou? Olha só, irmãos. Vamos adiante para a gente ganhar mais tempo. Versículo 5, Paulo diz assim, nós já falamos, né, sobre a doutrina da depravação, estando mortos em delitos e pecados, escorregamos, transgredimos. Mas Paulo diz assim, ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Graça é favor imerecido. Você não merece ser salvo. Ah, como que eu fui salvo? Você é salvo pela graça. Vou te mostrar. Vai em Lucas. Vamos ler como que isso ocorre. Evangelho de Lucas, versículo 19, tem sido meu texto preferido. A salvação pela graça, Lucas 19, versículo 1 em diante. A salvação pela graça é desse jeito aqui, irmãos. Graça é para pecador, para moribundo, para desesperado, para falido, para arruinado. Graça é assim, Deus não cobra para te salvar. Isaías diz, né, vinde comprai sem preço pão e vinho. Vem, irmãos. A graça, Jesus nos convida, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Graça é trocar jugo. Toma sobre vós o meu jugo, o meu fardo, que é suave, é leve. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Só que aqui você tem menos teologia e mais prática em como a graça se manifesta. Nós vamos ler isso aqui e vamos ir adiante. Lucas diz assim, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, a graça é assim, né? A graça está ali, a graça é Jesus Cristo. O que é graça? Graça não é teologia, graça não é doutrina. Graça é a pessoa de Cristo dada a nós. Graça é uma manifestação de Deus através de Cristo para encontrar-nos aonde nós estávamos. E aqui está Zaqueu. O que Zaqueu está fazendo? Zaqueu está armando um encontro com Jesus. É assim que o pecador faz, né? Ele fica armando encontro. Tem até uma seita aí que fica promovendo encontro com Deus. E aqui está Zaqueu querendo encontrar Jesus, que é Deus.
Diz assim, procurava ver Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, ele subiu num sicômoro, uma árvorezinha alta, a fim de vê-lo, porque Jesus ali ia passar. Olha a graça, o poder da graça, a manifestação da graça, a autoridade da graça. A salvação é pela graça. Amém, irmãos? Os reformadores chamavam isso aqui de sola gratia, que o catolicismo pegava a salvação por indulgência. A reforma protestante é justamente esse grito, quando Martinho Lutero foi convocado lá pelo sínodo e colocaram Lutero lá para confessar e repudiar as 95 teses no castelo de Wittenberg. Fala assim, Lutero, tira lá o que você falou. Porque Lutero assumiu que o homem só poderia ser justificado pela graça, irmãos. Não era indulgência, não era relíquia, não era comprar nada que iriam salvar. Então aqui você está, a manifestação da graça no versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olha a graça sempre procura, é incrível. Uma multidão. Por que a graça não olhou para todo mundo? Não é assim? Na minha juventude eu falava assim, Senhor, tem pessoas melhor que eu, Senhor. Uma vez eu falei, não quero não. Eu fui para certos ambientes, eu chegava num lugar, aí Deus falou assim, você é cristão. Meu Deus do céu. É igual Pedro, irmão. A graça quer, a graça persegue. Quando o galo cantou 3 vezes, que Pedro negou o Senhor, os olhos de Jesus na cruz podiam olhar para todas as pessoas. Mas o texto diz nos evangelhos que Jesus fitou os olhos em Pedro. Pedro podia fazer igual Judas e cair no precipício. Se matar. Mas a graça sempre está com um olhar, ó. Amém, irmão? Você não está vendo, não é seu pai que está te vendo, não. É a graça que está te vendo, menino. Não sou eu, não, aqui. Não é pastor que está vendo, não. As ovelhas pensam que é a gente que fica vigiando, não, irmão. Nós temos o olhar da graça, está aqui. Quando Jesus entrou naquele lugar, Jesus entrou olhando para o alto, irmão. E quem estava lá em cima, quando ele olhou para o alto, ele disse, Zaqueu, sai desse lugar, Zaqueu. Desce, a graça é assim, sai daí. Larga o carnaval, larga a cachaça, larga o adultério, vem para cá. A teologia reformada chama isso aqui de graça irresistível. Dobra o seu coração, te humilha, te subjuga. Você quer ir para a esquerda, é igual Balaão. Quer amaldiçoar o povo, o profeta não consegue, irmão. Por fim ele confessa sobre esse povo. O povo está prostituído. O povo está idolatrando. E a graça de Deus estava sobre o povo. Não sei como é isso. Mas tem um hino antigo que diz, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação. Irmão, Deus está governando a vida dos seus. E a graça disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar na sua casa. Ele desceu com pressa e recebeu Jesus com alegria. Amém? Eu fui apelidado dos irmãos de sorriso. Amém, irmãos? É alegria, irmãos. Estava vendo que não só eu, Paulinho também. Eu falei, o Paulinho ri mais que eu. Elemento de salvo. Quer ver se uma pessoa salva? Ela não é moribunda, irmãos. Está aqui. Recebeu Jesus em casa com alegria. Abacuque diz que ainda que a figueira não floresça, a vide não deu o seu fruto, todavia, vou ficar triste, cabisbaixo pelo canto. Vou dar pausa aqui. Jesus falou assim, Zaqueu, você é um miserável, você não Não, irmãos, quem acusou foi o povo de fora. O povo do lado de fora, do versículo 7 diz assim,
todos os que viram começaram a murmurar: ei, pecador, cachaceiro, ladrão. E é assim mesmo, irmão. Nós somos igual Davi na caverna de Adulão. Homicida, matricida, ladrão. O rei era Saul, mas estava sendo perseguido. Ele pegou e entrou a igreja é tipificada por Adulão. É só o que não presta que reúne aqui, não percebeu? Você é bom. Eu não sou não, irmão. Sou fraco, sou problemático. Tava aqui, a irmã ficou desesperada, né? Eu e Paulinho começou a filha. Eu falei: oh meu Deus, é o que nós somos, irmão. E o povo começou a murmurar, dizendo: vai se hospedar na casa de um homem. Quem era Zaqueu? Homem pecador. A graça é para homens pecadores. Vamos falar? A graça é para homens pecadores. A segunda pessoa da Trindade veio para o homem pecador. Vamos lá. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, porque a graça não é barata. Entendeu? A graça transforma, a graça muda, a graça vivifica. Por isso Paulo rogou aos Romanos, capítulo 12, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Graça muda comportamento, graça muda caráter. Você vai ver um Zaqueu sendo transformado. É assim, quem bebia, não bebe mais. Quem cheirava, não cheira mais. Vou contar uma experiência. Hoje aconteceu com o Zaqueu. Quando a graça, pela graça sois salvos, Efésios 2,8, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, versículo 9, não de obras para que ninguém se glorie. A graça não te deixa o seu bel prazer, irmão. Por isso que aqui nós não vamos, amanhã, irmão Paulinho, irmão, o Fábio, o Marquinhos, o Valério, não, nós vamos ali na cidade. Igual, se eu posso falar, igual uma vez, cheguei para dar conferência num lugar, aí, irmão, vamos comprar um pão, irmão. Aí fomos na padaria e chegamos, eu olhei de uma baiana. Uma moça vestida de baiana, era uma irmã. Aí eu... Quando ela viu, ela entrou no meio do bloco. Os irmãos disciplinaram ela. Irmão, a graça não dá liberdade pra gente pular carnaval, tomar cachaça, usar droga. A graça é isso aqui, ó. A graça transforma, a graça muda. Diz aqui, ó, entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: resolvo dar aos pobres. Ele era ladrão, ele era publicano, ele pegava coisas das pessoas. E metade dos meus bens, se em alguma coisa tenho defraudado alguém. Viu? Ele roubou a vida inteira. Ele ficou tirando do outro. Então a riqueza de Zaqueu era uma riqueza fraudulenta. Tem muitos irmãos que vieram, estão reunindo, não estamos em tal lugar, somos a igreja, mas os bens que ele tem é de coisas alheias. Vida pregressa que ele nunca resolveu. Teve um irmão que quando eu falei com ele, entregue esse monte de loja, esse carro importado, o irmão falou: estou indo embora. Eu falei: ser cristão sem restituir o que você roubou para os outros é mole, irmão. A graça, Bonhoeffer dizia, a graça não é barata. Se lembra do jovem rico? O Senhor falou para ele: você tem que vender tudo que você tem, dê aos pobres e segue. O evangelho tem duas coisas: a graça que salva e também tem uma questão de cruz. Amém? O evangelho é cruz. O que é o evangelho da graça? O que a graça fez com o filho da graça? Destituiu ele de tudo, de beleza, de glória, de majestade, de honra, não tinha onde recrinar a cabeça, rejeitado pelos seus. E ele mostrou para Pedro qual é o caminho do evangelho. Não é graça barata, o evangelho compreende o evangelho da graça e o evangelho da cruz. Aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Irmão, o evangelho que te salva e te deixa no bar, não te salvou. Porque você tem que dar testemunho
do Deus que te salvou. Hoje nós vimos o testemunho do Filho, como o Filho de Deus vivia. João 17, o testemunho público de Jesus era esse assim. João 17, ele diz assim: por causa deles, discípulos, eu me santifico. Todo mundo pode fazer tudo em São Gonçalo, eu não posso. O irmão falou assim: pode sim. Eu falei: não posso. Todo mundo pode fazer tudo, você pode? Não posso. Que a graça, ela tem algo que requer de mim isso aqui que o Senhor fez com Zaqueu. Entendeu? Restitui. Quem é que ensinou Zaqueu que roubar não era de Deus? Foi Jesus na casa dele. A conversa tá lá, você foi salvo, tá alegre. E esse carro aí é de quem? Esse carro pra... Mentira, Zaqueu. Esse carro aí é de roubo. E essas lojas aí, de onde que veio? É que eu tenho uma fraqueza, eu ando armado. E tomei as lojas. E é sim, isso é, na teologia é chamado de hipergraça. O movimento cristão brasileiro prega uma hipergraça até entre nós. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira, irmão? Entre nós. Tem irmãos praticando uma hipergraça. Tudo pode. Eu posso tudo. Bebe publicamente, troca de mulher, igual o ano muda. 2013. Aqui, estão terminando. Ih, fui demais também. Então Jesus lhes disse, depois que ele foi salvo pela graça, aí ele deixou a graça operar nele, libertar ele, conheceu a verdade o libertou. Jesus então disse: hoje houve um pouco de salvação? Houve o quê? Salvação. A palavra salvação no grego é soteria. O sotério, o soter, significa uma libertação da sua vida pregressa. A vida antiga. Tudo que você fazia. Então o que Zaqueu fazia? Tudo aquilo que as pessoas chamavam ele de quê? É casa de pecador. Começaram a murmurar. Mas a salvação, olha aqui a palavra. Salvação é pela graça, compreende evangelho da graça e evangelho da cruz, ou evangelho do reino, ou evangelho do senhorio de Cristo, ou evangelho da santificação, irmão. Porque tem que salvar o pecador. Aí diz assim, olha que lindo, vamos terminar aqui e vamos orar. Pois que também se é filho de Abraão. Versículo 10, porque o filho... Vamos ler, irmãos? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar. Obrigado, Deus, pela graça manifestada na pessoa do teu Filho. Aqui revelada na experiência de Zaqueu, que o Filho do Homem veio buscar. Ele não veio só salvar, mas ele veio procurar no carnaval, na bebida, nas drogas. Nós estávamos lá perdidinhos, Senhor, aprofundado em lamaçal de pecado. Mas o Filho do Homem veio buscar. Segunda pessoa da Trindade veio. Ele veio nos buscar, irmãos. Ele veio buscar, não só buscar, mas ele veio salvar aqueles que estavam perdidos. Obrigado, Senhor, porque estávamos perdidos, mas fomos achados. O Senhor nos achou. Por isso, nessa noite, início de noite, pedimos que Tu encontre outros em Miguel Pereira. Esses carnavais, nos becos e vielas, chama os eleitos, Senhor. Usa-nos se para isso for o Seu fim. Não deixe-nos acomodados, esperando que eles venham. Também nos envia, como Isaías falou, envia-me a mim. Senhor, nos prepara para a seara do Senhor. Como o Senhor mesmo disse, rogai ao Senhor da seara, que a seara é grande, Senhor. Se retira o Senhor, mova o nosso coração, para vermos que a Trindade veio para nos salvar e nos enviar, Senhor. Nos ensina mais amanhã, uma experiência à noite, de novo, olhando para o Evangelho da Trindade. Mas muito obrigado, Senhor, pelo equilíbrio
da doutrina e da experiência, Senhor. Muito obrigado por nos unir, Senhor. Nos unir nessa comunhão. Que possamos ver que Tu és um Deus eterno, mas que se encarnou e veio para nos amar e nos buscar e nos salvar. Fica conosco nesse resto de noite. Obrigado por estarmos aqui ainda com vitalidade, Senhor. Depois de quase 4 horas de comunhão, o Senhor está conosco. Muito obrigado, Espírito Santo. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.